Olá, senhoras e senhores, mentes inquietas e almas curiosas. Aqui quem vos fala é o vosso anfitrião de sempre na jornada filosófica que promete remexer as profundezas do seu ser. Hoje, meus caros ouvintes, eu trago para você uma confissão. Algo que eu tenho guardado no mais íntimo do meu ser. Uma pergunta que me foi feita recentemente, aparentemente simples, mas que abriu um abismo de reflexão na minha alma. Se você encontrasse uma lâmpada mágica e pudesse fazer apenas um pedido, qual seria? E é sobre essa escolha, essa cruzada, esse desejo mais profundo que eu quero falar hoje. Uma escolha que talvez revele mais sobre quem somos do que qualquer análise psicológica jamais poderia dizer. Entre verdades e mentiras, bem-vindo ao Pontos e Pensamentos, onde cada certeza é apenas um de vista e cada dúvida, uma reflexão. Aqui, a filosofia não complica, ela liberta. Então preparem os seus corações, pois hoje a gente não vai fazer com a razão, mas com a alma inteira. Bom, eu confesso a vocês, meus queridos ouvintes, que diante dessa pergunta o meu coração ficou partido em dois, dividido entre dois desejos tão distintos que parecem habitar universos paralelos dentro do meu ser. O primeiro desejo, esse é fácil. Quem nunca sonhou com a riqueza ilimitada? Quem nunca imaginou acordar um dia e descobrir que todas as preocupações financeiras simplesmente desapareceram? Poder comprar aquela casa dos sonhos, viajar pelo mundo sem olhar preço, ajudar familiares, amigos, contribuir para causas nobres, a liberdade que o dinheiro traz. Quem não desejaria? Todo mundo. Bom, eu confesso que a noite em que eu me pego sonhando com isso, sem a sombra da preocupação com a conta a pagar, com o futuro incerto, a segurança, o conforto, a paz de espírito que viria com esse pedido seria indiscutivelmente enorme. Mas então, quando esse sonho parece cristalino, quando parece a escolha óbvia, surge outro desejo. Um desejo que não vem da parte de mim que quer possuir, mas da parte de mim que quer ser alguma coisa, que quer crescer, que quer transcender. E esse segundo desejo, meu amigo, ele me consome com uma intensidade que às vezes até me assusta. Você com certeza já deve ter sentido aquela sensação de encontrar alguém cuja sua mente parece dançar na mesma frequência que a sua. Alguém cujas palavras parecem extraídas do seu próprio pensamento, só que mais claras, mais precisas, mais profundas. E é isso que eu sinto quando eu ouço o professor Clóvis de Barros. O meu segundo desejo, aquele que disputa espaço com a riqueza ilimitada, é tão simples, é tão possível conhecer o professor Clóvis de Barros, mas não da forma superficial, não como um fã que aborda uma celebridade favorita no saguão do aeroporto só para uma selfie. Não, de jeito nenhum. Eu até me recusaria. Sinceramente, veemente, eu diria não. O que eu desejo, o meu coração acelera só de imaginar. A oportunidade de poder sentar com esse homem extraordinário, abrir uma garrafa de vinho tinto, talvez um Malbec argentino, um Cabernet chileno, a temperatura de 16 graus, na beira de uma lareira, com o pôr do sol lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e púrpura. Eu consigo ver a cena com clareza perturbadora. As taças de cristais refletindo fogo, o aroma do vinho se misturando ao perfume da madeira queimando, o silêncio inicial, respeitoso, quase sagrado, antes que as primeiras palavras sejam trocadas. E então, nós começamos a falar.
Não uma conversa fiada do cotidiano. Não esse blá 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 vazio que preenche os nossos dias, mas uma conversa verdadeira, daquela que toca a alma, que expande a mente, que faz o tempo parar. E eu ia falar, e aí, professor? Quem começa, você ou eu? Nossa! Isso ia ser de uma coisa extraordinária. Eu consigo ouvir o professor Clóvis citando com aquela voz inconfundível. Aquele que tem porquê para viver pode suportar qualquer como. E eu, com os olhos brilhando, responderia: mas professor, como encontrar esse porquê? O mundo que Nietzsche mesmo declarou que Deus está morto. E ele sorriria, aquele sorriso de quem sabe estamos apenas começando uma jornada. A gente não sabe de onde veio e muito menos para onde vai. De Nietzsche navegaríamos para Marco Aurélio, o filósofo imperador que escrevia para si mesmo: a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Discutiríamos como, mesmo em meio às responsabilidades de governar o maior império da Terra, ele encontrava tempo para voltar-se para dentro e fortalecer o seu interior. O fogo estaria mais baixo agora, serviríamos mais vinho, o céu lá fora completamente negro, pontilhado de estrelas, e nossa conversa aquecendo-se como vinho em nossas mãos. Puxa vida! Falaríamos da monja Coen e sua sabedoria zen, que nos ensina a estar presente, a encontrar paz na aceitação do momento. E ele olhando para o fogo, pensativo. Talvez a sabedoria esteja em saber quando aceitar e quando transformar, em conhecer os limites de nossa própria existência sem usar isso como desculpa. Nossa conversa ia fluir para além do carnal. Depois a gente ia pular para Mário Sérgio Cortella, para Luiz Felipe Pondé, filósofos contemporâneos que conseguem traduzir questões eternas para a linguagem do nosso tempo. A gente ia debater sobre convergências e divergências, encontraríamos fios invisíveis que conectam seus pensamentos. As horas passariam como minutos. O fogo quase se extinguiria, mas não o nosso entusiasmo. Eu tenho certeza que ia chegar o momento do Confúcio e suas Ética das Relações, a Sartre e seus pesos esmagadores da liberdade, a Spinoza e sua visão de Deus como natureza. E em algum momento, talvez quando a madrugada já estivesse avançada, quando o cansaço começasse a tocar os nossos corpos, mas não as nossas mentes, aconteceria algo mágico. Há certos momentos na vida, meus queridos, que são raros e preciosos, em que as barreiras entre os seres humanos parecem dissolver-se. Momentos em que não somos mais apenas indivíduos separados, mas participantes de algo maior, algo que transcende a nossa individualidade. É esse momento que eu imagino acontecendo nessa noite hipotética com o professor Clóvis de Barros. Momento em que, após horas de conversas filosóficas, chegaríamos ao silêncio. Não o silêncio constrangedor, mas o silêncio pleno, carregado de significado. O silêncio que diz: nós não precisamos de mais palavras, agora nós estamos presentes para o outro. Poxa, eu imagino isso demais. Talvez os nossos olhos se encheriam de lágrima, não de tristeza, mas de verdadeira emoção, que vem quando a gente toca algo verdadeiro, algo real, em um mundo de aparências. Aquela emoção que vem quando duas almas se conhecem. Eu imagino o professor Clóvis de Barros olhando para mim e dizendo com a voz baixa, quase sussurro:
Sabe, no final, a filosofia não está nos livros, está nesses momentos. Na coragem de fazer as perguntas difíceis, na humildade de reconhecer que não temos todas as respostas, e eu a sentido incapaz de falar, sentindo que essa noite valeu mais que qualquer riqueza material que eu pudesse ter pedido aquela lâmpada mágica. E eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso. E então, meus amigos, o céu começaria a clarear, a aurora do dia, os primeiros raios de sol anunciariam um novo dia e a gente teríamos passado a noite inteira, do crepúsculo ao amanhecer, mergulhado em uma conversa que percorreu milênios de pensamentos humanos. A gente estaria exausto fisicamente, mas revigorados espiritualmente. Aquela sensação única de cansaço, satisfeito de quem deu tudo de si, algo que valeu cada segundo. Nós levantaríamos, esticaríamos os músculos, olharíamos pela janela para o novo dia que nasce e haveria uma sensação de que, de alguma forma, nós também nascemos. Novamente, durante aquela noite, nós nascemos. Eu não sei quem sabe, talvez um dia ele possa ver isso. E ele pode não estar fisicamente presente aqui, mas eu diria obrigado. Esse foi um momento extraordinário. E ele ia sorrir, aquele sorriso sábio, aquele sorriso que eu já vi em umas centenas de dezenas de vídeos e palestras, mas que agora seria só para mim, em resposta a uma noite que só nós dois compartilhamos. A gratidão ia ser mútua, pois a palavra é metade de quem fala e a outra metade de quem ouve. Essa conversa não foi minha nem sua, foi nossa. Eu realmente me sentiria estarrecido e nesse momento eu acho que ia rolar um abraço forte, sincero, daqueles que fica marcado na alma, sabe? E então nós despediríamos, sabendo que, embora aquela noite específica jamais se repetiria, algo daquele momento permaneceria vivo em nós, porque as grandes conversas nos transformam. Elas se tornam parte de quem somos. Momentos como esses são vividos apenas uma vez. E eu confesso que eu acabei de viver sem a presença física. Eu acabei de viver esse momento. E assim, eu volto à pergunta inicial. Se eu encontrasse uma lâmpada mágica, o que eu pediria? A riqueza ilimitada ou essa noite com o professor Clóvis de Barros? Honestamente, meus caros amigos, eu continuo dividido entre ambos os desejos. Representam tipos diferentes de riqueza. Uma material, tangível, prática, a outra espiritual, efêmera, mais profunda. A primeira me daria conforto por toda a vida. A segunda me daria uma memória e uma transformação por toda a vida. A primeira ia resolver os problemas externos. A segunda eliminaria os problemas da alma. Talvez o próprio dilema seja a resposta. Talvez a hesitação entre os dois desejos revele algo essencial sobre a condição humana. Somos seres divididos entre o ter e o ser, entre possuir e experimentar, entre acumular e transcender. E talvez eu precise escolher. Talvez algum dia, por algum caminho que eu não possa prever agora, eu tenha a oportunidade de sentar com ele, abrir aquela garrafa de vinho
e filosofar no crepúsculo ao amanhecer sem a lâmpada mágica, sem os desejos sobrenaturais, apenas dois seres humanos compartilhando a mais antiga e nobre das atividades humanas, pensar juntos. Até lá, eu vou continuar alimentando esse desejo, não como uma obsessão, não como uma idolatria, pois, como já disse o professor Clóvis de Barros, não tem atributo nenhum para que eu leve ele ao fanatismo, mas como horizonte, como uma possibilidade que vai me inspirar e vai me mover. Bom, meus caros amigos, e assim a gente chega a mais um fim de episódio Ponto e Pensamento, onde a gente pensou e não chegou a lugar nenhum, afinal a verdade absoluta ela não existe e nenhuma mentira certa. O que existe são apenas pontos de vista, e se essa reflexão sobre o desejo profundo e o encontro filosófico mexeram com o seu coração, se esse episódio fez você sentir algo diferente, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Quem sabe até mesmo o professor Clóvis de Barros, para que ele saiba que existe um admirador que tem por ele um carinho enorme. É muito importante que ele saiba que eu não sou fã. Eu sou apenas uma pessoa que tem a mesma linha de raciocínio, as mesmas inquietações na mente, o mesmo amor pela sabedoria. E é por esse motivo que eu gravei esse vídeo. Lembre-se, às vezes os nossos desejos mais profundos revelam verdades sobre nós mesmos que nem a gente sabia. E até o nosso próximo encontro filosófico.